Olá, turma! Estamos começando uma videoaula de revisão do conteúdo de Física, conforme o plano de estudo tutorado que vocês receberam. Nesta videoaula, estaremos trabalhando o conteúdo da semana 1, localizado, conforme descrito aqui, na página 51 até a página 53. Preste bastante atenção, acompanhe seu material para realizar as atividades ao final. Bons estudos! Durante este vídeo, essa videoaula, iremos abordar a definição de vetor, fazer uma diferenciação entre a grandeza escalar e a grandeza vetorial e, de certa forma, utilizar essas informações para a gente identificar melhor os conceitos de módulo, direção e sentido dos próprios vetores. Tá? Na parte final, nós iremos fazer uma comparação dos vetores e realizar algumas atividades importantes que estão contidas dentro do conteúdo do PET e orientações para as atividades do próprio PET. Bom, para iniciarmos essa videoaula, trago à discussão uma questão para a gente responder. Tá? Qual a definição da palavra vetor que mais se enquadra dentro das opções na área da física? Nós temos a opção de letra A, B, C, D e E. A opção de letra A sugere que a definição de vetor seja ligado como um elemento matemático que se aplica à área da física. Já a definição na letra B como um agente de disseminação de doenças infectocontagiosas. Na letra C, como uma fábrica americana de automóveis. A letra D como uma molécula de DNA usada no processo de clonagem. Ou letra E, tipo de imagem digital. Qual dessas definições que mais se aplica na parte da física? Bom, se considerarmos dentro do conteúdo de cada definição, a que mais se aproxima realmente é a alternativa A. Ou seja, o vetor é um elemento matemático que nós iremos utilizar para estudar conceitos ou contextos voltados na parte da física. Por isso que nos livros de física eles trazem uma determinada definição. Olha só a definição que é trazida dentro do livro de física de vocês, e assim como no PET também. Tá? São segmentos de retas orientados usados para representar grandezas vetoriais, diferenciando-as de grandezas escalares, ou seja, vetores são setas. Espera aí. Nesse contexto de definição trazido da parte da física, nós temos que sanar algumas possíveis dúvidas a respeito de alguns termos. Por exemplo, o que são segmentos de retas? Qual a orientação que esses segmentos de retas possuem? Né? Como é que eu vou, de certa forma, assimilar segmentos de reta com o contexto de que vetores são setas? Aonde que eu represento isso? Bom, vamos pegar essa definição, adicionar para o próximo slide, conforme nós temos aqui, que é a mesma definição do slide anterior, e trazer para vocês alguns exemplos possíveis. Olha só, primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, nós temos um segmento de reta orientado num ponto de partida para um ponto de chegada. Ele está orientado no sentido vertical, correto? E a setinha, conforme o que sugere a própria definição, ela está na parte final, indicado para cima, tá? Se nós pegarmos essa imagem aqui, a imagem da setinha, nós podemos trazer três perguntas que se utilizam bastante para tentar compreender o que são vetores. Nessa imagem da setinha, é possível identificar algum valor numérico? Uma vez que a física trabalha com números e a matemática traz essas ferramentas para nós? É possível identificar a direção que essa setinha possui? Vertical ou horizontal? Sentido é para cima ou para baixo? Bom,
Quando a gente pergunta valor numérico, na física nós estamos perguntando realmente qual o valor ou módulo que possui essa seta. Eu não escrevi, não deixei nenhuma observação nem do lado esquerdo nem do lado direito sobre valores que esse vetor, né, essa seta possui. Mas é possível responder qual a direção e qual o sentido que ela possui. Vertical ou horizontal? Claro, né? Não é possível ter dúvidas que seja vertical. Para cima ou para baixo? Finalizando a setinha, uma vez que ela está na direção para cima, o sentido é essa opção. Dá uma olhadinha nessa segunda representação. Já passa a ter um pouquinho mais de informações. A setinha está em outro sentido, continua na mesma direção e nós podemos identificar a partir dela, né, qual é o seu valor numérico. Onde está o valor numérico? Na setinha? Não, na informação aqui ao lado. Essa informação aqui que a gente tem, a letra G, se refere ao conceito de gravidade. Uma vez que a gravidade possui um determinado valor identificado, que é o 9,8. Acompanhando esse 9,8, nós temos um conjunto de unidades, metros por segundo ao quadrado. Direção continua sendo a vertical. E o sentido? Bom, o sentido é oposto a essa situação aqui, a situação da primeira setinha. Na primeira setinha ele estava para cima. Nesse momento ele já se encontra para baixo. Essas perguntas são essenciais a gente ficar repetindo? Sim, elas são perguntas que serão usadas como guia, tá? Para que a gente possa, de certa forma, discutir esses três itens: módulo, direção e sentido. Para dar continuidade, no próximo slide, nós continuamos com exemplos sobre vetores, já dando outras opções. Olha só, esse terceiro exemplo, nós já temos uma setinha, melhor, um vetor, tá? Em determinada direção, em determinado sentido. Mas é possível inicialmente identificar o seu valor numérico, ou seja, o seu valor de módulos? Sim, é possível. Por quê? Essa letra A, que é a grandeza física em questão, representa a aceleração. O seu valor numérico é de aproximadamente 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, nós temos aqui um conjuntinho de unidades para representar essa grandeza física. Direção dessa aceleração, que possivelmente deve ser de algum corpo ou de algum objeto. Qual que é a direção? Vertical ou horizontal? Bom, nesse caso já mudou em relação ao primeiro e segundo exemplo, que se tornou uma direção horizontal. Não é para cima e nem para baixo, como era em vertical. A partir desse momento já muda o sentido. É da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? A minha fala nesse momento, ela está um pouquinho mais completa com relação a essas duas últimas perguntas. Para a esquerda, bom, se fosse para a esquerda, a setinha tinha que estar assim, na direção da esquerda. Para a direita, a setinha tinha que estar nessa direção. Então, conforme esse desenho que nós fizemos aqui, podemos observar que ela está para a direita. Ok? Bom, próximo exemplo para completar esse slide. Olha só, nós temos uma nova setinha, melhor, um vetor. Já apresento um objeto aqui, né, na forma de um quadrado. Nós temos a grandeza física F, que representa força. Nós temos o valor numérico da situação e temos a unidade que representa a grandeza física força. Correto? É possível extrair as informações conforme se pede aqui embaixo? É possível. Né? Valor numérico, 5. Mas para acompanhar a unidade, 5 newton. Qual a direção? Vertical ou horizontal? Professor, com base nessa pergunta, eu poderia enunciar que seria vertical? Sim,
porque ela está começando embaixo, né? Começando nesse ponto aqui e terminando aqui. Mas vamos dar um outro contexto? Qual que é o outro contexto? O contexto é que essa situação aqui nós temos, na verdade, uma diagonal, tá certo? Qual o sentido? Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita? Bom, ao observar, podemos ter duas opções: para cima e, nesse caso, para a direita, correto? São dois sentidos assimilados para essa situação, quando se está na diagonal, correto? Bom, até o momento nós apresentamos setas. As setas é o recurso para indicar vetor, associando grandeza, valor numérico e unidade, tá? Eu vou repetir rapidinho aqui, ó, nos slides anteriores, ó. O que nós temos aqui nesse exemplo? A grandeza física, gravidade, o valor numérico e as unidades. Nesse conjunto, o que nós temos? Aceleração e temos força. Aceleração aqui nesse exemplo e força nesse outro exemplo. Professor, só aparece essa forma de representação dos vetores dessa maneira? Não. Temos que ter cuidado que algumas vezes, especialmente nos exercícios do PET, né, de física, eles vão aparecer de uma outra maneira. Que outra maneira é essa? É essa imagem que nós temos aqui. Aparentemente é uma tabelinha quadriculada, tá certo? Onde nós temos três setinhas, três vetores, vetores diferentes, conforme o enunciado aqui. O vetor A, correto? O vetor B e o vetor C, ok? Olha só, o vetor A é esse vetor aqui. O vetor A ele tem um ponto onde ele começa e um ponto onde ele termina. O vetor B, aonde ele começa, aonde ele termina. E o vetor C, aonde ele começa, aonde ele termina. É importante reconhecer onde começa e onde termina? Sim, para a gente separar cada vetor e analisá-lo separadamente, conforme as perguntas. As respostas não serão as mesmas para todos os vetores, porque cada um tem a sua particularidade diante da imagem que estão estudando, tá certo? É possível que a gente responda as perguntas do quadrinho abaixo? Sim, mas separadamente. Nós vamos estudar primeiramente o vetor A, tá certo? Se eu perguntar em relação ao vetor A, qual o valor numérico que ele possui? Bom, professor, eu não vejo nenhum número aqui. Correto. Mas é possível estipular conforme o tamanho da seta, conforme o tamanho do vetor. Por quê? Onde que ele está saindo? Daqui. De onde ele sai, tá? Até onde ele vai, ele tem aqui, ó, um quadradinho, segundo quadradinho, terceiro, quarto, quinto e sexto quadradinho. Ou seja, esse vetor A ele tem um espaço de aproximadamente 6. Então é possível considerar que esse vetor, tá, ele tenha o módulo dele aproximadamente igual a 6. Em relação ao vetor B, bom, o vetor B é o seguinte, para considerarmos de forma diferente, olha só, o vetor B, primeiro quadradinho, onde ele começa, segundo, terceiro, tá certo? Ou seja, qual é o espaço percorrido por essa setinha? Aproximadamente 3 quadradinhos. Então, qual é o módulo do vetor? Módulo igual a 3. Valor numérico igual a 3. Correto? E do vetor C? Bom, vamos lá. O vetor C, nós temos aqui um espaço, dois espaços, tá? 2 quadradinhos. Então, o seu módulo
pode ter valor igual a 2. Ok? Então, em relação ao valor numérico, vamos ponderar o espaço, o tamanho da setinha dentro dessa imagem, que é, digamos assim, um quadriculado, um papel quadriculado. Professor, e a direção? Bom, a direção é a coisa mais fácil, né? No vetor A, vertical ou horizontal? Horizontal. Então, vamos lá, vamos colocar aqui do lado apenas a sigla da letra H, para representar a sua direção. Qual o sentido? Para cima ou para baixo? Para a esquerda? Para a direita? Bom, no vetor A, para a direita. Então, vou colocar a letra D apenas para representar esse sentido. Analisando o vetor B. Vetor B, direção vertical. Então, vamos mudar aqui, colocar a letra V de vertical, correto? Para cima ou para baixo? Eu vou colocar a letra B, abreviando para baixo. Finalizando a análise do vetor C, o vetor C se encontra na horizontal, correto? E, nesse caso, ele está em direção à esquerda. Então, dessa maneira, eu vou abreviar usando a letra E. Até aqui tudo bem? Então, presta bastante atenção. Se for preciso, volte à explicação, principalmente nessa parte, nesse slide, porque essa explicação de certa forma, é a que mais está presente nos exercícios, nas atividades do PET. Tá? As 3 atividades que serão discutidas posteriormente, elas se fundamentam muito na observação dessa imagem. Tá certo? Analisar separadamente cada vetor. Ok? Até aí tudo bem? Bom, como nós estamos falando sobre vetores, é importante trazer aqui para a discussão que em algum momento nós falamos de algumas grandezas, né? A grandeza aceleração, a grandeza força e a grandeza gravidade. Elas são grandezas físicas que podem ser medidas, assim como outras, e colocadas nessa situação para ser analisada na física. Portanto, vamos trazer aqui para discussão o que é uma grandeza escalar, tá? E exemplos de grandezas escalares, para que a gente possa, digamos assim, diferenciar de grandeza vetorial. Bom, o que é uma grandeza escalar segundo a definição no PET? São aquelas que apenas seus valores numéricos são suficientes para que a gente possa compreender a situação. Por exemplo, quando eu peço para vocês olharem para o relógio e avaliar que horas são agora, né? Segundo a imagem aqui, né, são aproximadamente 10 horas e 10 minutos. Quando eu peço para vocês medirem a sua altura ou avaliarem a temperatura local, temperatura do ambiente, né? Ou, de certa forma, medir a intensidade da corrente elétrica que passa, que é gerada por uma pilha para alimentar uma lâmpada, ou mesmo a densidade da água sem ou com o sal. Todas essas situações são exemplos de grandezas físicas escalares que podem ser medidas usando um instrumento. Tempo, grandeza física, distância, grandeza física, temperatura, corrente elétrica e densidade. É possível usar instrumentos que me vão dar um determinado valor que eu já interpreto rapidamente o seu real significado. Essa informação é suficiente para eu poder entender a situação, correto? Muitas das vezes nós não temos a imagem, como aqui apresentou, a imagem do relógio, da fita, do termômetro e assim por diante. Às vezes nós temos dados, valores escritos de certa forma. Que forma é essa? Olha só, V igual a 3m elevado ao cubo. De que se trata isso daqui? É uma forma de expressão, de escrita, que vai representar o volume grandeza, a grandeza física
volume, falei invertido. E o valor numérico da situação, 3, a unidade que representa metros cúbicos. Dá uma olhadinha aqui. Nessa situação, eu não usei o papel quadriculado, já escrevi diretamente qual é a grandeza, qual é o valor, qual a unidade, e eu tenho uma ideia precisa de quanto ela representa. 3 metros cúbicos, para a gente relembrar, na parte de revisão de unidades de volume, 3 metros cúbicos é a mesma coisa que 3.000, né, litros. Uma vez que 1 metro cúbico, 1.000 litros. 3 é o triplo. Se é o triplo, logo eu posso multiplicar por 1.000. Pessoal, não me preocupa muito com a letra não, tá? Porque essa é, como se diz, a primeira vez que eu estou usando aqui, de certa forma vai ficar um pouquinho rabiscado mesmo. Tá bom? Mas a gente vai aperfeiçoando. Então, até aqui tudo bem? Dá para entender um pouquinho da questão da grandeza escalar? Muito bem. Para diferenciar grandeza vetorial, dá uma olhadinha. Isso aqui a gente já até colocou nos slides anteriores. Se eu pegar essa imagem, ela não tem todas as informações que eu preciso. Eu tenho uma setinha, eu tenho uma grandeza designada, e tem uma setinha escrita em cima, que no caso representa vetor. Vetor V, vetor de velocidade. Tem o valor numérico, valor do módulo da velocidade? Não tem. Isso exemplificado aí, né, na situação de A, correto? Na situação de B, o que eu tenho? Força. Me dá o valor numérico? Me dá o módulo que é referência a ele? Não, mas eu tenho direção e sentido. Eu tenho direção e sentido da flechinha, conforme aqui está indicada lá no PET, que eu retirei essa imagem. Olha só, se eu pegar no caso a letra C, a situação da letra C, eu tenho valor numérico? Não tenho. Eu tenho unidade definida? Não tenho também. Eu sei que a letra D aqui no caso, tá, se refere ao conceito, por exemplo, de distância. Tá? Eu não tenho valor numérico e muito menos tenho unidade para representar. No caso da força, a mesma coisa. E no caso da velocidade, a mesma coisa. Quais informações que eu tenho? Eu tenho apenas direção e sentido. Eu não tenho o valor dessa velocidade. Eu não sei se ela está em quilômetros por hora ou se ela está em metros por segundo. Correto? Então não tem como eu definir, a partir da grandeza vetorial, tais informações. Fica impreciso. Ok? Bom, então só para ter uma ideia melhor, para a gente aperfeiçoar a partir dessa questão da grandeza vetorial, o vetor, a flechinha, tá? A identificação de módulo, direção e sentido. Eu sei que eu estou repetindo algumas informações, mas essas informações são extremamente importantes a gente ficar repetindo um pouquinho para que vocês consigam realmente aprender. E aprendendo essas definições de módulo, direção e sentido, vocês vão conseguir facilmente resolver os exercícios da parte do PET, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que é a composição de um vetor? Bom, o vetor necessariamente, né, ele tem que ser essa setinha aqui, ó, tá? Essa setinha azul. Correto? Qual é o módulo? O módulo é o seu tamanho. Por isso que usou uma setinha aqui embaixo para representar o tamanho desse módulo. Como eu não tenho valor, fica difícil determinar qual é o valor desse vetor. Tá certo? Eu indico basicamente pelo seu tamanho. Outra coisa, dá para identificar a direção? Sim, a direção nesse caso aqui, ela se encontra na horizontal. Correto? E o sentido é da esquerda, tá, para a direita. Correto?
Essa é a informação a respeito do sentido e o que eu estou circulando aqui no momento em relação à horizontal. Ok? Então, se vocês pegarem essa composição e trazer para a definição que se encontra lá no PET, o que nós temos? Ó, módulo, valor numérico da grandeza. Aqui eu não tenho, mas eu posso representar a partir do tamanho. Direção, reta onde o vetor se encontra, como uma reta vertical ou uma reta horizontal. Nesse caso, horizontal. Qual o sentido que nós temos? Orientação do vetor na reta. Ele pode ser para cima ou para baixo, da esquerda para a direita ou direita para a esquerda. Ok? Até aí tudo bem? Então, beleza. E dá uma observadinha. Nós estamos trabalhando com a observação de apenas um vetor. Tá? Esse vetor pode trabalhar em cima de uma grandeza qualquer. Velocidade, aceleração, gravidade, etc. Entre outras. Correto? E quando a gente tem dois vetores? 3 vetores? 4 vetores? Se vocês pegarem os exercícios do PET, tem isso lá. Então é preciso a gente fazer uma comparação de vetores. Tá? Essa comparação vai ajudar muito vocês a resolverem os exercícios. Dá uma olhadinha. Nós precisamos analisar, então, para fazer essa comparação, cada situação abaixo. A situação que eu vou rotular aqui de A e a situação que eu vou rotular de B. Para quê? Para que a gente explique aonde se encontra a força resultante. Como assim força resultante, Flávio? Bom, eu tenho aqui o vetor A, tá? E eu tenho aqui o vetor B. Certo, pessoal? Dois vetores de alguma grandeza física, tá? E eu preciso fazer com que eles se encontrem. Mas, Flávio, eles já se encontraram. Ele partiu de A, chegou em B. Partiu de B, chegou aqui no final. Peraí, mas como que há um encontro entre os dois vetores? Não existe esse encontro. Para, de certa forma, fazer esse encontro, nós precisamos achar uma terceira reta, uma terceira flecha, um terceiro segmento. E onde que é esse segmento? Bom, não sei. De certa forma, vocês vão ficar assim, com dúvida. Então, utilize essa informação aqui para que vocês possam determinar a direção e o sentido do vetor resultante. Esse vetor resultante é a terceira retinha. Nas imagens que eu fiz aqui do lado, nós temos só duas, A e B. Está apagada aqui do lado a resposta, mas eu tenho que constituir junto com vocês a explicação. Como que eu vou descobrir o vetor resultante, então? Podemos reposicionar os vetores de A e B de forma que o início coincida com o fim do outro. Isso aqui é importante, ó. O início de um coincida com o fim do outro. Qual que é o início de A? O início de A é aqui. Onde que é o fim de B? Aqui. Portanto, eu estabeleço uma reta que acompanha o início de um e o final do outro. Essa reta aqui que eu estou desenhando é o vetor resultante, que a gente chama de R com setinha. Tá? A letra R, nesse caso, vem da palavra resultante. Então, utilize isso. O início de um com o final do outro. Assim nós vamos identificar o vetor resultante. Olha só, a direção e o sentido do vetor resultante são definidos ao ligarmos o início do primeiro com o final do outro. Então vamos observar o seguinte. Olha a letra A, melhor, o vetor A. Ele estava basicamente na horizontal, correto? Olha o vetor B, na vertical. E olha o vetor R, o vetor resultante, na diagonal. São coisas um pouquinho diferentes, mas considerando que
o início, considerando o final. Correto? Vamos passar no caso então para a situação B. Olha só, eu tenho agora, né, que analisar os vetores. Quais vetores? O vetor A, o vetor A nessa situação e o vetor B. Espera aí. Onde que está o início? Professor, o início de A está aqui, mas é o encontro com a setinha de B. Então o A não começa. Quem começa é o B, que antes dele não tinha nada. Ele teve o seu vetor justaposto com A, encontra-se com A, e ele finaliza aqui. Correto? Então eu tenho o início e tenho o final. Então, para a gente, de certa forma, identificar qual é o sentido e a direção do vetor resultante, olha só, eu pego aqui do início, traço uma linha até o final. Esse é o vetor resultante da situação. Até aqui tudo bem? Então nós estamos analisando e comparando os vetores. Tá certo, pessoal? Bom, dentro dessa comparação nós vamos aprofundar um pouquinho em algumas situações que, digamos assim, precisam ser colocadas em prática, tá? O PET traz o seguinte: 3 comparações de vetores. Quais são as 3 comparações? Quando os vetores são iguais. Espera aí. Iguais em tamanho, iguais a alguma coisa. Certo? Vamos olhar aqui, ó. Vetor A, vetor B. São do mesmo tamanho? Como que eu vou saber? Nessa linha aqui pontilhada, ó. Onde começa o vetor A e o vetor B. Onde eles terminam. São do mesmo tamanho? São. Então, são vetores que possuem o mesmo módulo. Eles estão na mesma direção? Sim. Por que estão na mesma direção? Porque ambos estão na posição horizontal. Tá certo? Mesmo que eles estejam paralelos, ou seja, um ao lado do outro. Tá certo? Estão no mesmo sentido? Estão também. Qual o sentido que eles estão? Da esquerda para a direita. Correto? Então quer dizer que o vetor A, que nesse caso aqui é o que está designando no final, a partir dessa observação, ele é igual ao vetor B. Por quê? Tem o mesmo módulo, tamanho, tem a mesma direção, né, horizontal, tem o mesmo sentido, esquerda para direita. Tá ok? Bom, então isso vale dizer que o vetor A é igual ao vetor B. Olha só, quando os vetores são opostos, o que eu tenho aqui? O vetor A, o vetor B, que antes são iguais, né, no slide anterior e aqui também, e o vetor C. O vetor C já tem alguma coisa diferente. A e B, mesmo módulo, mesmo sentido, mesma direção. E o vetor C? Mesmo módulo. Por quê? O tamanho do vetor C é igual ao do B e do A. Tem a mesma direção. Qual que é a direção deles? A direção deles, né, do C, do B e do A, é a direção horizontal. Correto? Mas tem sentidos opostos. Opa! Por que eu tenho sentidos opostos? Olha só. O A e o B, esquerda para direita. Certo? Vou puxar uma setinha aqui de B. Enquanto que o C, na verdade, é da direita para a esquerda. Espera aí, sentidos opostos. Logo na hora da gente interpretar, o que nós temos aqui, ó? A é igual a B. Vetor A é igual ao vetor B. Porém,
ele pode ser igual no sentido contrário comparado do vetor C. Por isso que ele vai com um sinal negativo aqui, quando a gente comparar o seu sentido. Sentido contrário. Correto? Então, qual é a interpretação? O vetor C é oposto aos vetores A e B. Até aqui tudo bem? Eu sei que é bastante coisa, bastante informação. Vou dar a sugestão para vocês de voltar o vídeo e assistir novamente essa parte de comparação de vetores, tá? Então vamos partir para o próximo. Olha só. Professor, mas e quando os vetores não são paralelos, né? Quando não são paralelos, como foi observado aqui, ó. O A é paralelo ao B, né? O B é paralelo ao C. E quando eles estão em sentidos, digamos assim, bem diferentes. Dá uma olhadinha. Olha aqui, nessa imagem. Quando os vetores são perpendiculares. O que é perpendicular? Né? Qual a situação para representar um perpendicular? Quando você tem duas setas e ambas têm sentidos e direções diferentes. Direção: um é na vertical e o outro é na horizontal. Então vamos escrever aqui do lado para ficar mais fácil. Ó, horizontal e o outro é vertical. Outra coisa, qual o sentido? Aqui é da esquerda para a direita, correto? E no caso da vertical é para cima. Professor, como é que eu vou verificar se é possível encontrar um vetor resultante quando tem coisas bastante opostas, direção e sentido? Então vamos lá. A sugestão conforme essa imagem, tá certo? Essa imagem aqui, ó, é que ela é composta basicamente por um vetor de força 1 nessa direção e um vetor de força 2 nessa outra direção, né? Lá na matemática a gente chama de x, né? Isso aqui de eixo x e aqui de eixo y, tá certo? Mas de certa forma, buscando a interdisciplinaridade, eu vou evitar usar o x e o y aqui, porque nós estamos trabalhando uma parte de física, mas é interdisciplinar de toda maneira, tá ok? Como que eu vou encontrar então, né, o vetor resultante dessa situação aqui, né? Eu tenho uma certa dúvida. Onde é que está o vetor resultante? A resposta se encontra aqui. Olha só. Vetor da força 1 tem essa retinha aqui, essa seta. Eu transponho a imagem dele para cá, ó. Olha só, está pintado de vermelhinho pontilhado. Vetor da força 2, eu transponho a imagem dele lá para cima. Por que eu tenho que fazer isso? De certa forma, para que haja um ponto de encontro. Olha só, aqui começa e aqui termina a força do vetor 1, certo? Para poder colocar o vetor 2, eu tenho que ter uma imagem semelhante lá em cima. Então eu faço de linha pontilhada para que ele possa se encontrar aqui na frente. Ele vai se encontrar nesse ponto aqui, ó. Ok? A mesma coisa eu faço com o vetor de força 1. Faço uma imagem dele aonde termina o vetor de força 2. Que é aqui, ó. Onde ele termina. Tá certo? E quando eu faço isso, eu tenho um ponto de encontro aqui. Esse ponto de encontro, eu tenho que considerar o início de tudo. Tá certo? O início de todos, que é aqui. Então eu faço uma linha nesse sentido para que eu possa ter a força resultante, ou melhor, o vetor da força resultante nesse ponto, tá? Outra coisa, pessoal, tem uma determinada equação que a gente usa para calcular o valor numérico
dessa força resultante. Essa equação, ela vem do Teorema de Pitágoras. Ou seja, nós vamos buscar a utilização desse valor, dessa equação aqui, desculpa, tá? Para calcular em algumas situações posteriores. Olha só, vou trazer para vocês um exemplo. É um exercício de fixação, a gente já está quase finalizando, tá bom? Dá uma olhadinha. Analise a situação abaixo do deslocamento de um bloco por ação de duas forças perpendiculares. Aqui, ó, eu tenho a força 1, né, que está numa determinada situação, e tem a força 2, que está em outra situação. Tá certo? Então, qual o valor da força 1? Da força 1, 30 newtons. Está sendo aplicado para cima, na direção vertical. E a outra força? Valor dela, 40 newtons. Ela está sendo aplicada na horizontal, da esquerda para a direita. Aí eu quero saber, qual o valor da força resultante? Bom, primeiramente, aonde está a força resultante nessa situação? Cadê a setinha dela? Bom, a setinha dela é essa daqui. Sabe por quê? Olha só, para de certa forma fazermos da maneira como foi explicada, vamos utilizar a mesma cor aqui, ó. Só um minutinho. Tá? Cor vermelha. Então vamos lá. Por que a cor vermelha? Eu quero fazer uma imagem dessa parte aqui, que é da força resultante 2. Aonde? Aqui. Eu faço uma linha pontilhada, tá? Não vai ficar muito legal a linha pontilhada não, mas é apenas para explicação, ok? Que seria, no caso, o reflexo da força 2. Agora, eu tenho que fazer uma linha pontilhada como se fosse o reflexo da força 1. Olha só, a força 1 está aqui, e o valor dela de 30 newtons, ok? Então essa é a imagem que eu vou ter, nesse ponto aqui, ó. Tá? Então esse é o ponto de encontro. Esse é o ponto de encontro. Então o que eu tenho que fazer? Da onde eu saí, para onde eu vou terminar. Essa daqui é a força resultante, tá? Conforme o quadrinho que temos aqui do lado. Bom, eu localizei aonde está a força resultante, mas não identifiquei o valor. Tem como? Sim. Como que nós vamos fazer? Calcular o valor da força resultante utilizando o Teorema de Pitágoras. Tá? De que maneira? Força resultante elevada ao quadrado igual força 1 ao quadrado, força 2 ao quadrado. Quem que é a força 1? 30 newtons na vertical. Quem é a força 2? 40 newtons na horizontal. Vamos elevar todos esses números ao quadrado. 30 elevado ao quadrado, 900. 40 elevado ao quadrado, 1600. Somo essas duas partes. Qual o valor? 2.500. Achei a resposta? Bom, em parte sim. Até o momento estamos indo corretamente. Mas é preciso considerar que a força resultante não é elevada ao quadrado. Em nenhum momento aqui dentro do quadrinho tem algo elevado ao quadrado. Então eu posso, de certa forma, converter esse ao quadrado, tá, a uma situação onde eu possa fazer a sua raiz quadrada. A raiz quadrada de quem? De 2.500. Então, passando o elevado ao quadrado para o formato da raiz, né, tirando a raiz de 2.500, eu tenho a resposta que é 50. Então, qual é o valor da força resultante aqui? 50 newtons. Correto? Então, essa é a explicação básica do conteúdo do PET, né, dessa primeira semana, pessoal. Eu sugiro que vocês assistam novamente toda essa parte, tá? Para que a gente possa tirar dúvidas e, de certa maneira, ter um bom acompanhamento da disciplina, ok?
Eu agradeço a atenção de vocês. Qualquer dúvida pode estar perguntando diretamente para mim, tá bom? Tenham um bom dia a todos.